Você já saiu de um culto assim, bem movimentado? Você pensou que esse culto foi espiritual? Ou talvez você tenha ouvido aquela frase: olha, esse pregador é espiritual. Ou muitas vezes eu e você usamos o termo minha vida é espiritual. É como se a espiritualidade fosse medida, como se você tivesse um espiritualômetro. Mas isso na Bíblia praticamente não existe. Ou melhor, na Bíblia não existe esse espiritualômetro. Eu não tenho como medir a espiritualidade de alguém, de um culto, de uma igreja, enfim, de algum evento, alguma situação que eu chame de espiritual. Mas se Gálatas capítulo 6 mostra algumas marcas de uma igreja que anda no Espírito. Lá no capítulo 6 de Gálatas, Paulo chama a atenção e repreende aos Gálatas muitas vezes neste livro. É um texto, um livro, uma carta de repreensão mais do que de acompanhamento, de chamada de atenção. E neste texto, Gálatas diz: olha, vocês que são espirituais, mas a ideia ali de espirituais não é criando uma ideia de espiritualidade ou espiritualômetro. Ali a ideia de sarcasmo, de você que são melhores, faça alguma coisa para mostrar a sua espiritualidade. E Paulo então sugere algumas ideias aqui que podem marcar a vida de uma igreja que anda no Espírito. Uma igreja que é marcada pelo Espírito, porque o livro de Gálatas é uma epístola para andar no Espírito. E uma igreja que anda no Espírito, a primeira coisa que faz, segundo Paulo ali, é que ela recupera os faltosos. Uma igreja que recupera aqueles que falham, aqueles que erram. Paulo diz que cada um, né, é responsável por si, irá dizer mais adiante. Porém, neste texto, Paulo está usando uma expressão de que quando alguém é pego de surpresa, quando alguém é pego de uma maneira que ele não esperava, então você, somos igrejas como comunidade, eu e você pertencendo a uma igreja, para tornar essa uma igreja que anda no Espírito, ela deve recuperar os faltosos. Aqueles que erram são recuperados pela igreja. Não são recuperados por algum sistema, por alguma situação forânea, fora da igreja. Não, quem recupera faltosos, pecadores da igreja é a própria igreja. A segunda coisa que Paulo disse nesse texto é que eu e você não podemos fazer comparações. Quando Paulo diz que cada um deve examinar os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar. Isto é, o seu ministério, o seu trabalho é você e Deus. Não há ninguém que possa comparar-se ao ministério, ao trabalho de você. Quem faz a avaliação que foi bom, foi ruim, foi, se você acha que quer pensar, se foi espiritual, é Deus. Então a segunda marca de uma igreja que anda no Espírito é que ela não faz comparações. Os seus membros não se comparam uns aos outros, nem ainda como comunidade, menos ainda como comunidade, dizendo, olha, nossa comunidade não é tão boa, não é tão espiritual quanto a outra comunidade, quanto a outra igreja. Então, dessa maneira, Paulo nos convida que andar no Espírito é, primeiro, recuperar os faltosos e, segundo, não fazer comparações. Muitas vezes nós nos comparamos, ou você e eu comparamos ao pregador, à igreja, ao culto. Isso Paulo chama de carnalidade, ou melhor, se usar uma expressão mais popular, não espiritual. Se você quer andar no Espírito, não compare. Se você quer andar no Espírito, recupere faltoso. E em terceiro lugar, se você quer andar no Espírito, a igreja quer andar no Espírito, Paulo diz que cada um é responsável de si mesmo. Quando Paulo mostra, então, na sua epístola, que cada um deve levar o peso, se podemos falar desse, cada um deverá levar a sua própria carga.
Lá em cima, no primeiros textos, diz que levai as cargas uns aos outros, agora cada um deve levar a sua própria carga. Que confusão. A diferença é que lá no primeiro versículo, o texto grego mostra que é uma carga que surpreende, que eu não estava esperando. É um peso que me pegou de surpresa. E nesta segunda frase, ou segundo versículo, a palavra carga significa, no texto original, é algo que eu devo levar, assim como o soldado, o escoteiro já leva as suas armas, os seus elementos normais que um escoteiro, que um soldado leva. É algo próprio dele. Então ele diz, cada um seja responsável desse armamento. Então há uma diferença. Então, Paulo diz que cada um deve ser responsável de si mesmo. Mas isso não contradiz que cada um leve a carga uns dos outros. Então, uma igreja que anda no Espírito tem 3 características. Primeiro, recuperar o faltoso. Segundo, não faz comparações. E terceiro, cada um é responsável de si mesmo. Desta maneira, temos uma igreja que anda no Espírito. Agora você já sabe de que espiritualidade não se mide. Espiritualidade não é barulho, porque senão Elias estaria perdido quando ele, no silêncio, num suave vento, ele ouviu a voz de Deus. Mas também o barulho pode ser como o Pentecoste, onde houve bastante barulho. Mas todos glorificavam a Deus. Esse é o final da espiritualidade, a glorificação de Deus. Espiritualidade não tem um espiritualômetro. Livre-se da culpa quando avaliam vocês que você é mais ou menos espiritual. Que o sermão, a pregação, o culto foi mais ou menos espiritual. Pode ter sido mais ou menos emocional, mas não espiritual. Até a próxima. Paz e bem.